A Bíblia conta a história de um homem chamado Eliseu, chamado por um outro homem de nome Elias, o profeta Elias. Eliseu trabalhava com um carro de bois. A Bíblia fala que ele trabalhava com 12 juntas de boi. Até que um dia Elias passou por ali e chamou a Eliseu. A Bíblia conta que Eliseu matou uma junta destes bois, tomou os carros de boi e usou a madeira como lenha. Assou a carne daqueles bois, deu a carne para o povo e seguiu a Elias. O que Eliseu estava fazendo? Matando aqueles bois, queimando os carros e dando a carne para o povo. E Eliseu estava queimando as pontes. Ele sabia que havia sido chamado e era um chamado sem volta. Ele estava tirando qualquer possibilidade de retorno. Às vezes, o problema de um discípulo é que ele ainda tem caminhos para voltar atrás. Eliseu tomou cuidado para não ter nenhum caminho para voltar atrás. Nessa manhã nós vamos olhar para Lucas, capítulo 9. Capítulo 9 de Lucas é um marco neste evangelho. Até o versículo 50 do capítulo 9 se passaram 3 anos de ministério terreno de Jesus. Jesus andou por toda parte fazendo bem, curando os enfermos, libertando endemoniados, salvando pecadores. Então, a partir do versículo 51, restam apenas 6 meses de ministério terreno de Jesus. Ele está agora caminhando rumo a Jerusalém, caminhando rumo à cruz. Nós vemos nesse capítulo a transfiguração. Jesus subiu um monte com 3 dos seus discípulos mais próximos e foi transfigurado, ele foi cheio de glória. Então ele desce o monte da transfiguração para subir o monte do Calvário. Sob o monte da transfiguração, Jesus recebeu glória. Ele decidiu descer este monte, caminhar 6 meses e cruzar todo o território de Israel para subir outro monte, o monte do Calvário. E então receber uma coroa de espinhos e ser pregado numa cruz. Nós vemos no versículo 51, no capítulo 9, dizendo assim, que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução, isso é, a decisão definitiva e valente de ir para Jerusalém. Também no versículo 53 diz que os samaritanos não receberam Jesus porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Você consegue imaginar ver alguém passando na rua e essa pessoa tem um aspecto que ela está decidida de ir para determinado lugar. Este era Jesus. E neste caminho então até Jerusalém, neste caminho até a cruz, Jesus encontra com 3 voluntários, 3 homens diferentes que esbarram ali pelo caminho com Jesus e eles tentam se voluntariar ao discipulado. Eles querem aparentemente seguir a Jesus. E nós vemos em cada um destes homens uma coisa em comum. Cada um deles cometeu uma falta quanto ao discipulado. Então, o nosso tema nesta manhã é 3 faltas no discipulado. O nosso texto é Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62, que diz assim: Indo eles, caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ao outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então aí, 3 voluntários ao discipulado, 3 diferentes homens com uma coisa em comum. Cada um deles cometeu uma falta quanto ao discipulado. O primeiro homem, no versículo 57 e 58, demonstra a falta de consciência.
ele se apresenta a Jesus dizendo: seguir-te-ei para onde quer que fores. Eu pergunto, será que esse homem sabia para onde Jesus estava indo? Nós vimos que Jesus estava saindo do extremo norte de Israel, provavelmente ele estava ao redor de Cesareia de Filipe, aquela cidadezinha aos pés do Monte Hermon. Ele ia cruzar todo o território de Israel, até o sul, chegar em Jerusalém, subir o Monte do Calvário e ser pregado numa cruz. Esse voluntário diz: seguir-te-ei para onde quer que fores. Bom, eu penso que ele não sabia que Jesus estava indo para a cruz, mas Jesus responde a ele que as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você consegue imaginar? A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por meio dele, para ele. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. E quando ele vem à sua criação, a este mundo, ele não tem aonde reclinar a cabeça. Nós vemos no livro de Gênesis, Jacó em viagem, quando ele para num lugar deserto para dormir, a Bíblia diz que ele tomou uma pedra e usou como travesseiro. Então ele tomou uma pedra e reclinou a cabeça sobre ela. Apenas uma ilustração, Jesus, o Senhor dos Senhores, não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha uma casa própria. Ele não tinha bens. Ele era o Senhor dos Senhores, o Senhor da criação. E estando no meio da sua criação, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Este primeiro discípulo, esse primeiro voluntário discipulado que se apresenta a Jesus, ele demonstra a falta de consciência. Aparentemente, ele não sabe muito bem o que ele queria. Ele achava que ele queria seguir a Jesus, mas na primeira expressão do que seria o discipulado, nós vemos que ele silencia. E a Bíblia não nos diz que, de alguma maneira, ele continuou seguindo a Jesus. Então, nós vemos um segundo voluntário aqui, no versículos 59 e 60. E esse segundo voluntário demonstra a falta de prioridade. Neste segundo caso, o próprio Jesus olha para ele e diz: segue-me. É o mesmo chamado que Jesus fez, por exemplo, para Mateus, o cobrador de impostos. A Bíblia diz que Mateus estava ali na coletoria, no seu ambiente de trabalho, recebendo impostos. Mateus era um homem rico. Jesus passa por ali e diz: segue-me. A Bíblia conta que aquele homem se levanta, deixa tudo e segue a Jesus. Em outro momento, Jesus está passando pela praia, ele vê aqueles pescadores e ele diz: segue-me. E a Bíblia diz que, deixando eles tudo na praia, seguiram a Jesus. Mas quando nós vemos esse voluntário aqui, dos versículos 59 e 60, Jesus diz para ele: segue-me. E a resposta dele é: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Este homem demonstra claramente falta de prioridade. E esse pedido, permite-me ir primeiro sepultar meu pai, não significa que o pai dele já havia morrido e talvez estavam ali num cortejo de funeral, e ele queria que Jesus esperasse um pouquinho e ele ali terminar o funeral, então ele voltaria e seguiria Jesus. Não é isso. Ele diz que ele quer sepultar o seu pai. Ele quer cuidar do seu pai até a morte. E depois que o seu pai morresse, então ele poderia pensar em seguir a Jesus. Claramente, falta de prioridade. Esse voluntário buscou adiar o seguir a Jesus, o discipulado a Cristo, sem previsões. É um adiamento sem previsão. Jesus, espere um pouquinho, eu vou ali cuidar do meu pai, talvez ele viva mais uns 15 anos ou 20, não sei. Mas o dia que ele morrer, eu procuro você por aí, por alguma das cidades, daí eu sigo o Senhor. Jesus responde para ele: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Isso significa que aqueles que não foram chamados desta maneira, aqueles que não viram a Cristo desta maneira, aqueles que não nasceram de novo, eles são mortos no Espírito. Aos mortos, deixa sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Jesus insistiu com este homem. Mas a Bíblia também não nos diz se esse homem realmente seguiu a Jesus. Parece-me que ele desistiu. Parece-me que ele preferiu ir cuidar do seu pai até a morte e não seguiu a Jesus naquele momento. E aí nós chegamos então ao terceiro voluntário. Chamamos esses três homens de voluntários porque nós não vemos que eles são realmente discípulos. Eles estão se apresentando, se voluntariando, eles querem, mas talvez eles não sabem muito bem o que querem. O terceiro voluntário demonstra falta de prontidão. Versículos 61 e 62. Ele mesmo chega para o Senhor e diz: seguir-te-ei, Senhor.
Aí ele continua a frase assim, mas. E é tão estranho ver isto. Seguir-te-ei, Senhor, mas. É muito estranho alguém dizer, Senhor, mas. Para um Senhor nós não dizemos mas. Mas ele diz, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Eu comecei aqui citando o exemplo de Eliseu. A Bíblia conta que quando Elias chamou a Eliseu, Elias disse assim, tu sabe o que eu fiz contigo. E Eliseu pede uma coisa para Elias. Eliseu pede assim, permite-me eu ir despedir-los da minha casa, então eu vou voltar e seguir a você. E Elias permite. Ele diz, vai e vem, porque você sabe o que eu fiz com você. Elias permitiu que Eliseu fosse se despedir. Jesus não permite que este homem vá se despedir. Ele responde para este homem, ninguém, que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ele não diz que alguém que colocou a mão no arado e olha para trás talvez não seja apto. Ele diz, não é apto. E essa pessoa que pôs a mão no arado e olhou para trás, não está dizendo que ela tirou a mão do arado. Não diz nem mesmo que ela pensou em tirar ainda a mão do arado, mas diz que ela olhou para trás. Você sempre olha para onde você quer ir, não é? Quando eu caminho, eu não fico olhando para trás e caminhando para frente. Não fico olhando para a minha esquerda e trabalhando à minha direita. Sempre olho para onde eu quero ir. E os meus olhos perseguem aquilo que eu quero. Nós também vemos na Bíblia o exemplo da mulher de Ló, exemplo tão conhecido, que ao fugirem daquela cidade que Deus estava destruindo, eles haviam recebido uma ordem de não olhar para trás. Sodoma e Gomorra estavam sendo engolidas por fogo que vinha do céu, fogo e enxofre. E a Bíblia diz que eles receberam uma ordem, os anjos disseram para eles não olharem para trás. Sodoma e Gomorra era uma representação deste mundo. A mulher de Ló gostou daquelas coisas. Talvez ela gostava daquela cidade. A Bíblia diz que ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Para que serve uma estátua de sal? Para nada. Apenas um grande pedaço de sal. Foi isso que aquela mulher se tornou. Então esse terceiro voluntário tem falta de prontidão. Agora, qual é o problema? Você pode me perguntar, qual é o problema desses três homens? O que há de tão errado assim em ter falta de consciência ou de prioridade ou de prontidão? O problema é o seguinte, estes três homens demonstram um grande contraste. Eles têm uma coisa em comum, um grande contraste com Cristo. Nós vemos que em Cristo jamais faltou nem faltará consciência do seu chamado. No Salmo 40, versos 8 e 9, é o próprio Cristo que está falando e ele diz assim, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me, ó, fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Se é o profeta falando, é um salmo de Davi, um salmo messiânico, o Messias está falando, dizendo, eis-me aqui, agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está dentro do meu coração. O Cristo não tinha falta de consciência. Este primeiro voluntário demonstrou falta de consciência. O problema dele foi este grande contraste com Cristo. O Senhor Jesus, depois de haver padecido muito, permaneceu na vontade do Pai, tendo consciência de que era chamado para fazer. Ele mesmo advertiu os discípulos que ele caminhava para a cruz. Nesse capítulo 9 de Lucas, no versículo 44, Jesus disse, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Por 3 vezes, ao longo dos evangelhos, nós vemos Jesus advertindo os seus discípulos, dizendo que ele estava caminhando para a morte. Ele advertiu aqueles homens. Ele mesmo sabia muito bem que caminhava para a morte. E ele continuou caminhando para a morte. No início dessa mensagem eu comecei dizendo que Jesus estava no extremo norte de Israel, lá perto do Monte Hermon, e ele foi transfigurado, ele foi cheio de glória. A Bíblia diz que era tanta luz que saiu do seu próprio corpo que as suas vestes resplandeceram. Estava ali cheio de glória.
Uma voz foi ouvida dizendo, era o próprio Pai, dizendo que se agradava dele, que os discípulos deveriam ouvir a ele. Jesus sabia o que estava acontecendo com ele, ele estava sendo transfigurado, o Pai falou com ele, todos ouviram aquela voz e ele decidiu descer aquele monte. Ele decidiu descer daquela glória, caminhar 6 meses de serviço e subir outro monte para então ser erguido, mas agora numa cruz. Ele tinha consciência do seu chamado. O segundo voluntário ele tem falta de prioridade. É um grande contraste com Cristo, porque para Cristo jamais faltou prioridade. Jesus escolheu decididamente fazer em primeiro lugar a vontade do Pai. O próprio Senhor Jesus orou dizendo, ó Pai, que seja feito a tua vontade e não a minha. E essa oração não foi feita num momento qualquer, mas foi feita no momento de maior angústia pelo qual Jesus passava. E ele permanecia dizendo, ó Pai, que seja feito a tua vontade. Jesus tinha claramente muita prioridade. Ele priorizava a vontade do Pai. Mesmo que ele era perfeito, e ele era perfeito, você consegue imaginar que se Jesus viesse a este mundo e fosse apenas cheio de si mesmo, ele permaneceria sendo perfeito, porque nele não havia pecado. Mas ele escolheu, ele decidiu dar prioridade à vontade do Pai. Ele submeteu a vontade dele à vontade do Pai. O próprio Senhor Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Isto é a prioridade. E agora o terceiro voluntário, então, um grande contraste com Cristo, porque para Cristo jamais faltou prontidão. Jesus deixou toda a sua glória e se fez homem, sendo homem se fez servo, então servo de todos, foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando foi pregado na cruz, ele disse, está consumado, isso é, está feito, terminei a obra. Ele disse isso depois de suar sangue, clamar uma noite inteira, ser preso injustamente, cuspido e espancado com uma vara, escarnecido por pecadores, açoitado injustamente, foi despido e humilhado publicamente, foi então pregado em uma cruz. Ele que é perfeito e nunca pecou, mas andou por toda parte fazendo bem, foi condenado à morte por aqueles que ele veio salvar. Então, estando ali pregado naquela cruz, ele disse, está consumado. E dando um brado, expirou e entregou o Espírito ao Pai. Para Jesus jamais faltou prontidão. Então agora nós temos um problema. O problema desses 3 voluntários são as faltas que eles cometeram. O problema central é que essas faltas fazem com que eles sejam diferentes de Cristo. Se alguma dessas faltas está presente em mim, isso faz com que eu seja diferente de Cristo. E eu devo lembrar que o padrão de Deus é Cristo. Cristo é a régua com a qual Deus mede o homem. Cristo é o crivo pelo qual o homem precisa passar para que seja aceito por Deus. Então eu sei como Cristo é e eu sei que essas faltas estão presentes em mim. Isso faz de mim alguém diferente de Cristo. Então eu tenho um problema. E agora meu problema se agrava porque eu sei que eu estou sendo diferente de Cristo. E eu sei qual é a vontade de Deus para mim. E talvez eu decida não tratar o meu coração e não deixar o meu coração ser tratado, mas permanecer nestas faltas. Permanecer com falta de consciência do chamado. Eu não sei muito bem o que eu quero. Ou falta de prioridade. Bom, eu até quero Jesus, mas tem 1000 coisas que me atraem bastante também. Tem algumas outras coisas que eu me dedico mais do que a Cristo. Ou talvez falta de prontidão. Sou tão pronto para tantas outras coisas, mas quando é para buscar a Deus, parece tão maçante. E agora, se eu sei que este problema está presente em mim e eu permito que ele permaneça em mim, isso faz de mim um teimoso. E um teimoso, quando sabe que está errado, ele se torna um rebelde. E um rebelde pensa que por algum motivo absurdo, o Criador não sabe o que é melhor para ele. Um rebelde talvez pense que por algum motivo absurdo, ele sabe melhor do que o seu próprio Criador decidir a sua vida.
E o que ele deve fazer e o que é melhor para si mesmo? Por algum motivo absurdo, um rebelde pode pensar que ele pode escolher os seus próprios dias melhor do que Deus já escreveu os seus dias. Por algum motivo absurdo, este rebelde, que talvez seja eu, ele permanece nesse grande problema. Qual é o problema? Quão diferente eu sou de Cristo. Se alguma destas faltas está presente em mim, isso faz de mim alguém muito diferente de Cristo. E Cristo é a régua com a qual Deus mede o homem. Terminando, nós vemos no livro de Hebreus a galeria da fé. Gostamos de citar Hebreus 11, eu gosto muito desse capítulo. E aí Hebreus 11 fala daqueles que eram peregrinos e estrangeiros sobre a terra. E aí Hebreus 11 diz assim: confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Você está procurando uma pátria? E, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles e de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Hebreus 11, 13 ao 16. Quero perguntar para você, você se lembra de onde você saiu? Ou você ainda está procurando uma pátria? Comecei dizendo que o problema de alguns discípulos é que eles ainda têm como voltar. Às vezes o meu problema pode ser que eu ainda conheço o meu caminho de volta. Você já viajou numa autoestrada que tem uma mão única? Ou você já caminhou por um caminho que só era possível ir para frente e era impossível você voltar para trás? Um dia eu fui numa feira, lá em Moçambique, e eu entrei naquela feira à tarde e eu fui caminhando por ela. E eu já tinha caminhado tanto por ela que eu pensei, eu já estou tão longe do início, né, da entrada, que eu vou continuar caminhando até o final. E eu vou sair em alguma rua e depois eu procuro o caminho de volta para casa. O que aconteceu naquele dia é que eu caminhei tanto para frente que depois eu não lembrava mais como eu tinha que voltar. E quando eu cheguei lá na frente, eu não encontrava mais o caminho de volta para casa. Em resumo, eu me perdi naquela tarde. Mas a ilustração que eu quero trazer aqui é a seguinte: eu havia caminhado tanto que já não tinha mais para onde voltar. Eu não conhecia o caminho de volta. Eu tinha uma rua na minha frente, mas eu não sabia para onde eu ir. Eu só tinha uma opção: continuar caminhando em frente. Um discípulo que realmente é chamado pelo Senhor, ele tem uma única opção: continuar caminhando em frente. Ele não conhece caminhos de volta. E mesmo se os conhecesse, eu creio firmemente que, como Eliseu matou aqueles bois e queimou os carros, esse discípulo, se conhece algum caminho de volta, ele vai cuidar pessoalmente para que esse caminho deixe de existir. Ele vai queimar as pontes, ele vai fechar as portas, porque ele não quer colocar a mão no arado e olhar para trás. Ele não quer ouvir do seu Senhor que ele não é apto para o reino, mas ele quer sim ser como Cristo é. Agora eu tenho algumas perguntas para você. E quanto a você? Tem faltado consciência do chamado? Você realmente sabe o que significa seguir a Jesus Cristo e ser um discípulo? Segundo lugar, tem faltado prioridade? Você tem colocado outras coisas como prioridade e deixado Cristo em segundo plano? Para muitas outras coisas é possível que eu faça isso. Eu posso entrar numa faculdade e não ser um bom estudante, me ocupar com outras coisas e menos com os meus estudos. Isso não vai fazer tanta diferença assim lá no final. Mas quanto a Cristo, você só tem uma única opção. Você não tem duas. Uma única opção, que é Cristo. Terceiro lugar, tem faltado prontidão? Você se sente pronto, à vontade, para fazer outras 1000 coisas e tem achado pouco atrativo seguir a Cristo? Última pergunta. Quão diferente de Cristo você tem sido? O padrão de Deus é Cristo. Quero deixar ainda um último testemunho. Sei que já usei alguns, mas sempre aquece meu coração. Há um missionário muito conhecido na história de missões e não é tão distante de nós assim. O nome dele foi Jim Elliot e ele morreu na selva do Equador com 29 anos.
Ele demorou muito tempo para se aproximar de uma tribo chamada Alca, ele e 4 amigos. Passaram muito tempo se aproximando daquela tribo, até o dia que ele percebeu o risco que ele corria. E a biografia dele conta que ele escreveu uma carta para a igreja local dele na América do Norte, dizendo assim: orem por nós, porque eu percebo que aqui há certa tendência à violência. Ele percebeu que corria risco de vida e pediu que aqueles irmãos orassem por ele. Aqueles irmãos na América do Norte gostavam muito dele. Apesar de ele ser um jovem, eles gostavam muito, muito dele. O presbitério daquela igreja local gostava dele e o próprio presbitério escreveu uma carta dizendo assim: saia daí imediatamente. Eles deram uma ordem: saia daí imediatamente. E fizeram uma proposta para o Jim Elliot. Disseram: se você retornar para cá e assumir o pastoreio de missões da nossa igreja local, se Deus levantar aqui 100 missionários, nós vamos preparar, sustentar e enviar estes 100 missionários. Mas você deve sair daí imediatamente. E aí Jim Elliot leu essa carta, e o que eu quero deixar é a última carta que ele escreveu em resposta. Ele começou escrevendo assim: vocês não entenderam nada. Se vocês pensam que eu moro na selva porque gosto da selva, vocês não me conhecem. Se vocês pensam que eu estou aqui correndo perigo e deixando minha esposa e filha em outro lugar porque eu quero, vocês não me conhecem. E ele diz: eu só tenho uma única opção. A minha única opção é obedecer ao Senhor Jesus. Esse homem morreu 6 meses depois de escrever essa carta. Essa vida não foi em vão. As esposas viúvas depois alcançaram essa tribo Alca. A tribo Alca se tornou a tribo mais missionária daquela região e a mais plantadora de igrejas no Equador. Um homem que entendeu que seguir a Cristo não é um passeio no parque. Ele entendeu que seguir a Cristo não é um chamado de fim de semana e durante a semana você faz outras coisas, mas seguir a Cristo é um chamado sem volta. Ele termina aquela última carta dizendo assim: viva de tal modo que quando chegar a hora de você morrer, você não tenha mais nada para fazer para Deus, a não ser morrer. Eu espero que essa palavra fique no seu coração e ou cause um incômodo, ou reavive o chamado que o Senhor já fez no teu coração. Amém. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Senhor Jesus, te agradeço pelo teu chamado. Obrigado por esse doce chamado, Senhor. Amém. Chamado irrevogável, Senhor. Que privilégio te seguir, Senhor. Dizemos, tu és totalmente digno, Senhor. Tu és digno das nossas vidas, de todos os nossos dias, de todo, Senhor, o render do nosso ser, Senhor. Eu oro a Ti por esses que ouvirão esta mensagem. Senhor, aquece corações, Senhor. Chama homens e mulheres, Senhor. Reanima aqueles que talvez estejam cansados, Senhor. Porque nós, Senhor, nós entendemos, nós reconhecemos. Nós não queremos tornar atrás, Senhor. Não há opção para nós, Senhor. Nós não queremos, Senhor. A nossa única opção é obedecer ao Senhor. Faz isto em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Medite nisso, guarde essa palavra e siga Jesus. Amém. Um abraço.